Olá, meu nome é Viviane Cristina, sou professora no município do Rio de Janeiro e hoje nós estudaremos sobre o sistema respiratório, tá? Então, o sistema respiratório, né, é um sistema, né? Se a gente for falar, na verdade, em qualquer sistema do nosso corpo, né, ele vai ser um conjunto de órgãos que vão funcionar em conjunto, né, para funcionamento, né, de um sistema, né, com um objetivo em comum. No caso do sistema respiratório, qual é a finalidade desse sistema? Absorção do oxigênio, né, para o nosso corpo e eliminação do gás carbônico, tá? Aqui a gente tem algumas imagens mostrando para a gente como está funcionando, né, os pulmões, né, que são os órgãos principais desse sistema. A gente vê a ação do diafragma, que é um músculo que está logo abaixo dos pulmões e está auxiliando nesse movimento, tá? A gente vai ver devagar daqui a pouco, né, um pouquinho mais para frente. E aqui nessa imagem a gente consegue visualizar isso, como estaria acontecendo, né? As células conhecidas como hemácias, né? São as células vermelhas, glóbulos vermelhos presentes no sangue, na corrente sanguínea. Elas captam o gás oxigênio que se combina nessa célula e ela segue o seu caminho para chegar aos órgãos do corpo para poder levar esse oxigênio, tá? E ao mesmo tempo ela está aqui devolvendo, né? Trazendo o gás carbônico. Nessa figura é até interessante a gente observar bem que as células estão um pouco azuladas e passam a vermelha, justamente para a gente ter essa sensação de que o gás carbônico está saindo das células e o oxigênio entrando, né? E acontecendo então esse movimento aqui, tá? E por que é importante, né, a presença do oxigênio para o nosso corpo, para muitos seres vivos, né, e para nós humanos, né? Então, a gente tem que pensar que o oxigênio ele está relacionado ao processo de produção de energia, tá? Então, a energia ela é fundamental para o funcionamento das células do nosso corpo. Essa energia ela vai ser obtida através do processo chamado de respiração celular, tá? Vai acontecer no interior das células, mais especificamente na organela conhecida como mitocôndria, tá? E aí aqui a gente tem a glicose mais a combinação com o oxigênio. E essa reação, né, a união desses dois vai acontecer então dentro da mitocôndria. E aí, de produto, nós vamos ter o que nessa reação? Gás carbônico, água e energia, tá? Então, o gás carbônico para a gente é tóxico, então ele vai ser excretado na hora da expiração. A água no nosso organismo sempre é bem-vinda, então ela será utilizada, assim como a energia, tá? Então, para a realização da respiração celular nos seres humanos, é necessária a glicose e que a gente obtém da nutrição, da nossa alimentação, como a gente viu em aulas anteriores, tá? E o oxigênio atmosférico, né? O oxigênio que está presente no ar, tá? Outros animais, plantas também vão utilizar o oxigênio atmosférico. No caso dos peixes, eles também usam oxigênio. Porém, eles conseguem retirar esse oxigênio da água, não é do ar, igual a gente faz, tá? Então, aqui, como a gente consegue, então, captar esse oxigênio e fazer com que eles cheguem até as células, tá? A captação, então, do oxigênio atmosférica e a sua eliminação, ele vai acontecer devido ao funcionamento dos órgãos do sistema respiratório, tá? E aí a gente conhece então, né, como respiração pulmonar.
porque ela acontece dentro dos pulmões, tá? Então, a eliminação do gás carbônico é importante porque ele é tóxico. Aqui a gente vê com mais detalhe os pulmões, eles têm essa aparência rosada, parece uma esponja, tá? Dentro dele nós temos as unidades que vão estar fazendo essa troca gasosa, que são os alvéolos pulmonares, tá? Aqui a gente vê o diafragma em ação, contraindo e relaxando. Entre as costelas nós temos os músculos intercostais, que não estão representados aqui nessa figura, mas já estou falando para a gente ter uma ideia, que também está auxiliando aqui na expansão da caixa torácica e, consequentemente, aumento dela e fazendo com que haja uma diferença de pressão e que esses pulmões se encham de ar, tá? E aí, para a gente pensar, né? Professora, você está falando muito de pulmão, de diafragma, mas eu respiro pelo nariz. Sim, você tem a percepção de que você respira pelo nariz, porque o ar ele entra pelo nariz. E ele faz todo um trajeto até chegar aos pulmões e lá realmente acontecer a troca gasosa, tá? Então, qual seria esse trajeto? Quais são os órgãos que estão juntos formando o sistema respiratório e fazendo com que esse objetivo seja alcançado, que é a chegada do oxigênio nas células. Então, o primeiro lá que a gente observa são as fossas nasais, tá? Nós temos, então, duas fossas nasais. A gente tem as cavidades, né? As fossas. Dentro dessa região, nós temos as coanas nasais. Tem essa região que é oca dentro dos ossos da face. É uma região oca, tá? É a região que geralmente quem tem sinusite, né? É a região que fica inflamada, tá? Então, depois nós temos aqui a cavidade bucal, apesar dela não ser propriamente do sistema respiratório, a gente também consegue pegar o ar e eliminar o ar pela boca. Então, a gente pode considerá-la aí parte aí auxiliando esse sistema. Então, a cavidade bucal. Em seguida, nós temos a faringe, que ela é um órgão que está ali no meio do caminho, né? Ela faz parte tanto do sistema respiratório como do sistema digestório, tá? A laringe, que é logo após a epiglote, que está aqui nessa região. Lembram quando eu comentei com vocês? A glote é a abertura da laringe e a epiglote ela é uma cartilagem que tampa a glote no momento em que a gente engole um alimento. O alimento ele precisa seguir o trajeto pelo esôfago. E aí não pode, né? Como a laringe ela tem um conjunto de cartilagens que mantém essa região aberta, né, constantemente, a gente precisa então ter algo aqui como se fosse uma tampa para poder impedir a entrada desse alimento dentro do sistema respiratório. Então, aqui nós temos a epiglote, tá? Tampando aqui a região da glote. Em seguida, então, a laringe, a traqueia, descendo a traqueia aqui nessa região, nós temos os brônquios, que se dividem em brônquio direito e brônquio esquerdo, que chegam aos pulmões. Dentro dos pulmões, esses brônquios eles vão se ramificar. E aí a gente tem, então, os bronquíolos, tá? E na ponta desses bronquíolos, nessa figura não está bem demonstrada, nós temos os alvéolos pulmonares, que é onde acontece a troca gasosa, tá? E aí aqui a gente tem as estruturas bem mais minuciosamente para a gente observar, né? Cada parte do caminho que o ar percorre. Então o ar ele entra pelas fossas nasais, tá? E é importante a gente lembrar que o nosso nariz ele é formado por uma mucosa
E essa mucosa, ela é responsável, né? Tem pelos nessas mucosas. Aqui a gente tá vendo uns cornetos nasais, tá? E aqui toda essa estrutura, como é que é? Essa mucosa é bem irrigada tem vários vasos sanguíneos chegando aqui, tá? Então, por isso que tem pessoas que têm comum ter sangramento nessa região, tá? Quando o clima esquenta, né? Geralmente faz vasodilatação e aí acaba extravasando o sangue, tá? É uma região bem sensível, tá? E nessa região, por que que tem muitos vasos sanguíneos nessa região? Porque o ar, quando ele entra no nosso corpo, ele precisa ser filtrado, por isso os pelos, ele precisa ser aquecido, então o sangue está ali nessa região quente, 36 graus Celsius, né? Ele está ali quente, então ele aquece o ar. No frio, às vezes o nariz chega a ficar geladinho, mas o nosso corpo não permite que esse ar gelado chegue aos pulmões. Então ele vai estar aquecendo o ar e também umedecendo o ar, né? Às vezes o clima está muito seco, o ar está seco, então é importante que esse ar entre nos nossos pulmões aquecido, né? Então, toda essa estrutura, ó, a gente tem aqui, ó, um epitélio ciliar, né? São a camada de células dessa região ciliar. Então, tá ali tudo para filtrar o sangue, o ar, tá? Para poder facilitar aí esse preparo do ar antes dele sair entrando assim de qualquer jeito no nosso corpo, né, gente? E, e aí, depois dessa região, a gente tem a faringe, né? Que é um órgão comum, né? Ao sistema digestório e respiratório, tá? A faringe, então, aqui a gente consegue visualizar também, ó, a epiglótia aberta, né? A faringe é essa região, mas já tem uma figura aqui mostrando a epiglótia e a ação dela, ó. Ela se fechando no momento que a gente deglute, que é quando a gente engole o alimento, tá? Ela, então, a faringe, em seguida atinge a epiglote, que está constantemente aberta, fechando, então, no momento da deglutição, tá? O próximo aqui, ó. Beleza? Em seguida, então, o ar chega à laringe, que é a região, né? A gente fala que a laringe é o órgão da fonação. O que é isso? É o órgão onde estão as pregas vocais. Não são cordas, são pregas. As pregas vocais, então, vão vibrar, formar diferentes sons, né? Que a gente, conforme a gente fala, né? Ela então, por fora, né? A gente apalpando, a gente consegue perceber que ela é rígida, né? Mas não é tão rígida como o osso, ela é feita de cartilagem, tá? E aí aqui a gente vê essas cartilagens que estão participando, né, da laringe, tá? E aqui por dentro, né, se a gente conseguisse olhar por dentro a laringe, né, a gente veria as pregas vocais funcionando dessa maneira. Quando a gente respira, elas estão afastadas, e quando a gente está falando, elas se encontram e vibram. Elas vibram entre si. E aí, quando ela faz essa vibração, é o momento que sai o som e os diferentes sons que a gente emite, tá? O próximo órgão é a traqueia e em seguida os brônquios, tá? Eles possuem então uma cartilagem na parede, tá? Ela parece aquele cano em que a gente de obra que coloca os fios de energia, os cabos de energia dentro, sabe? Aquele que tem amarelo, a preto, então. Ela é rígida, né? Ela é formada com anel descontinuado, ela não é em aquela curvatura toda com cartilagem, mas ela é bem, né, cheia de anéis, né, de cartilagem, toda essa parede, para justamente que essa estrutura fique aberta constantemente, para não impedir que algo no meio do caminho atrapalhe a entrada do ar, né? E aí essa mucosa, ou seja, o tecido interno da traqueia,
ela é sensível ao toque e à presença de qualquer substância. Então, o que vai acontecer? Esses cílios, eles vão fazer um batimento, certo? Para poder expulsar essa substância que está ali, uma partícula estranha, tá? E aí a gente tem o reflexo de tosse. A gente tosse e ajuda esses cílios a colocarem essa partícula estranha para fora, tá bom? Aí aqui a gente vê, né, que a laringe, a traqueia e logo em seguida os brônquios, tá? E os pulmões? Então, os pulmões são órgãos lobados, né? Eles vão se dividir em lobos, tá? A aparência dele é esponjosa, avermelhada, tá? Lembra, tá chegando sangue ali, tem muito sangue, então ele fica bem avermelhado, tá? No interior, a gente vai perceber, então, os bronquíolos, tá? O brônquio é o maior, os bronquíolos são os menores, tá? E na porção finalzinho, os alvéolos pulmonares, que é onde exatamente acontece a troca gasosa, tá? A troca gasosa, também conhecida como hematose, tá? Hemato de sangue, ose de troca de gases, tá? Então, essa troca gasosa, tá bom? E aí, se a gente for observar bem o que está acontecendo ali naquele alvéolo, a gente vê esse alvéolo aqui, parece um cachinho de uva, né? E aí vem a rede de capilares, né? Um conjunto de capilar. Lembra, capilar, né? Um vaso sanguíneo tão fino quanto um fio de cabelo, tá bom? Então, esses capilares estão fazendo uma rede ali em volta dos alvéolos. O ar, ele está entrando aqui no interior do alvéolo. O capilar, então, está ao redor ali, formando uma rede nesse alvéolo. O gás carbônico que está chegando nesse sangue, que já veio dos órgãos do corpo, que o corpo já produziu a energia e eliminou o gás carbônico, lembra lá no início? Eliminou o gás carbônico e aí o que aconteceu? Chegou o oxigênio no sangue. A gente elimina o gás carbônico e recebe o oxigênio, tá? E aí o sangue segue de volta para o corpo todo, para alimentar o corpo com esse oxigênio, tá? Então tá tudo aqui descrito para vocês. Vou mandar esse material para vocês também. Então a gente vai, aqui tá resumido, né? Tudo isso que eu tenho falado com vocês, né? O oxigênio, né? O corpo, o sangue recebe o oxigênio que veio da inspiração. As hemácias captam esse oxigênio, chega nos órgãos, ela entrega esse, né? Se a gente for falar por alto, ela entrega esse oxigênio para os órgãos recebem ao mesmo tempo, elimina o gás carbônico continua, segue com o sangue, né? De volta para os pulmões e lá ele vai ser excretado, eliminado, tá bom? Aqui a gente consegue visualizar os movimentos que acontecem na respiração, tá? Se a gente for falar, quais os movimentos que acontecem na respiração? Movimento de inspiração é o movimento de entrada do ar e o movimento de expiração é a saída do ar, tá? E aí, o que acontece, né? Que conjunto de coisas acontecem aí? Ah, eu puxo bem forte pelo nariz. Não, o que acontece é que o seu diafragma, ele vai então se contrair e abaixar. Olha a figura, ele vai se contrair e abaixar. E os músculos intercostais também estão fazendo um movimento, auxiliando esse processo. E aí, quando eles, no caso, eles vão relaxar e o diafragma contrair, o que vai acontecer? Eles vão aumentar essa região da caixa torácica, gerar uma diferença de pressão e aí fazer um aumento, né, abertura dos alvéolos. Então, esse ar tende a entrar. Então, a gente acha que faz a força nessa região nasal, mas a nossa força
inspiração acontece aqui no diafragma, tá bom? E aí depois, na saída do ar, o diafragma relaxa e ele tende a subir quando ele relaxa. Os músculos intercostais, então, se contraem, né? A caixa torácica, eles relaxam também e contraem a caixa torácica e aí acontece, então, a saída do ar. Beleza? Tá tudo aqui. Esse material vai todo para vocês também, tá? Eles vão, então, tá tudo escrito bonitinho aqui para vocês, tá? Outra coisa importante é que os pulmões, eles estão fazendo esse movimento, né, constantemente. A gente não faz uma reserva, um estoque de ar. A gente está o tempo todo inspirando e expirando. E conforme a gente vai inspirando e expirando, vai gerando um certo atrito, né? E esse órgão esponjoso, avermelhado, ele é delicado. Ele precisa de uma proteção. Então, a gente tem aí um conjunto de membranas, né? Conhecidas como pleuras, e essas pleuras estão revestindo a parede, o pulmão como todo, né? E a parede onde ele está inserido, toda aquela região da caixa torácica, tá? E aí elas, entre elas tem uma espécie de líquido ali, e aí eles não geram atrito, tá? Então esse órgão é preservado por essas membranas, tá? E aí eu deixo um desafio para vocês. Qual é a importância do nervo frênico na respiração? Eu quero que vocês me respondam isso, deixem lá na página da escola, tá? Aqui a gente vê que tem, ó, o nervo frênico está chegando aqui no diafragma, né? Qual é a relação dele com a respiração? Vou deixar essa para vocês me responderem. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e cuidem-se.